Vou falar de um tema bem polêmico que é tocar com ou sem partitura. Muita gente me pergunta isso, tem gente que fala eu só toco sem, não precisa, quem toca partitura, enfim, vou falar disso nesse vídeo. Se você não segue o canal, se inscreva e se clicar no sininho vai receber notificações para quando tiver vídeos novos. Vamos lá. Primeiramente, tocar com ou sem partitura, sem pensar que existem extremos. Você pode só tocar com partitura ou só tocar de ouvido. E qual o problema de um e do outro, né? Quais são as vantagens e os problemas? Resumindo, já de cara, o que eu vou te dizer é o caminho do meio. Né? A gente tem que ter um pouquinho de cada, um equilíbrio para a coisa funcionar de maneira mais harmônica. E tem algumas coisas que eu posso te dizer, né? Vamos lá. Eu, na minha história mesmo, quando eu comecei a aprender piano, né, desde criança, 5 anos de idade, eu me lembro quando eu tinha uns 12, eu sabia ler partitura, né, que eu tocava piano, é assim que se aprende em conservatório. Eu pegava uma partitura, eu olhava e eu não sabia o que estava ali, se eu não tocasse ela no piano. Então eu sabia que era sol, sabia que era ré maior, eu sabia tudo que estava na partitura, né, eu sabia o tempo, o ritmo, mas eu não sabia cantar o que estava escrito. Eu não sabia olhar e imaginar o som daquilo que estava ali na partitura. Eu tinha que pegar ela, pôr no piano, tocar para falar, ah, gostei dessa música. Eu só comecei, isso me frustrava um pouco. Então eu era muito partitura, extremista em partitura, pode dizer assim, eu era nesse extremo. Então, depois de um tempo, eu comecei a cantar em coral, lá no conservatório mesmo. E ao cantar no coral, eu comecei a vocalizar aquelas notas musicais ouvindo a harmonia do conjunto. E minha percepção harmônica cresceu muito depois disso, mesmo tendo aula de solfejo durante todo o conservatório. Solfejo é o quê? Você lê uma nota musical e canta ela, né? Então aquilo para mim nunca fez muito sentido, assim, claro, sabe? Nossa, é assim, entendi. Só fez sentido quando comecei a cantar em coral. Olha que interessante, né? Então, quando eu comecei a cantar em coral, eu comecei a solfejar as partituras de piano. Eu podia pegar de piano, eu olhava e eu conseguia mais ou menos cantar, mas eu vou falar como eu comecei a aprender cada vez mais, para você entender um pouco esse paralelo que eu estou querendo dizer. Depois da na faculdade, né, de música que eu fiz graduação, eu comecei a ter eu fui tendo algumas aulas sobre solfejo, né, percepção musical, que você aprende a ouvir as notas uma com relação à outra, e você acaba percebendo que os acordes, os intervalos têm cores diferentes, né? Tem coloridos. Só que isso eu via já no conservatório, com certeza, eu já via tudo isso. Mas a maneira como tudo é visto, revisto, né? Quando você é criança, você é mais velho, você entende diferente também. Então também tem uma questão, às vezes, metodológica para apresentar, para fazer sentido. E eu recentemente, né, assim, nos últimos anos, 10 anos, eu tive contato com o método Dalcroze, que aí eu pude perceber o valor que é você aprender algo teórico através do corpo. Então, se fosse, né, assim, ensinado um método mais dalcroziano, mais corporal, seria mais fácil para mim, teria sido mais fácil para mim aprender essas questões de sentir o colorido das notas com relação ao campo harmônico, a cadência dos acordes, né, faria muito mais sentido, porque você espacializa corporalmente os eventos musicais. Então, quando a coisa fica muito mental, é difícil de absorver, é chato também e faz muita gente desistir, porque parece que não aprende nunca, né? Então, quando acaba pegando às vezes pelo corpo, aprende, entende. Por isso que a aprendizagem corporal é muito mais eficiente do que a mental. Aí daí se você vê pessoas que são autodidatas, nossa, fulano toca muito em qualquer tom de ouvido, enfim, mas não sabe ler partitura. Por que isso acontece? Porque a música ela é viva, ela é vivencial, ela é experiencial. Você pode compreender o teclado, compreender as tonalidades, os desenhos dos tons que são feitos no teclado de uma maneira mais gestual, espacial. E ali junto a construção dos acordes, o encadeamento entre eles. Tanto que o acordeon popular, ao invés de chamar primeiro grau, quarto grau, quinto grau, para quem entende o que eu estou falando, né, você tem Dó, Fá e Sol, né, esses três botões, né, centrais de cada tonalidade, vão estar sempre girando junto.
Eles chamam de primeira, segunda e terceira importância. Primeira importância é o central, segunda importância é o de cima. Você faz muita música com a primeira e a segunda. E a terceira é o Fá, no caso, então é a terceira importância. Com essas 3 notas, 3 acordes, você faz muita música, mas você faz qualquer música, porque os outros 3 menores que vão estar em cima são desdobramentos, são relativos dos maiores que estão embaixo, né? Enfim, isso é um tema para uma outra aula para poder explicar isso também. Mas eu quero dizer isso. O problema são os extremos. Aí eu conheci pessoas que tocavam muito bem de ouvido, né, acordeon mesmo e tal, né, tocam muito bem acordeon. Só que aprendeu de ouvido, aprendeu tirando música ouvindo, né? Vou resumir as histórias aqui para não me alongar muito. Só que chegou um momento, ao querer se profissionalizar, não conseguia crescer muito, porque não conseguia ler as partituras que eram dadas para poder conseguir tocar mais rápido, tinha que ser só de ouvido. E quem que ensina de ouvido? Você vai tocar numa orquestra de ouvido? Não vai tocar, porque ninguém vai te ensinar, aqui, aprende, é assim, não vai aprender. Então você já está limitado porque não sabe ler a partitura. E eu vou dar um exemplo bem interessante com relação à leitura. E aí essa pessoa que tocava muito bem começou a aprender um pouquinho mais de partitura. E ao aprender também para poder conseguir ler essas partituras, mesmo que devagar, catando milho, né, assim dizer, a pessoa melhorou a sua técnica, porque ela passou a compreender melhor o que ela fazia. Então ela aperfeiçoou, ela entrou um caminho mais no meio, né? Então ela se aproximou mais da partitura e se beneficiou disso. Igualmente, como eu estava muito na partitura, eu fui indo mais para a parte auditiva, né? Assim, né? Comparativamente, mais intuitiva. Isso me beneficiou muito também, porque eu passei a tocar diferente, passei a conseguir improvisar. Como que você vai improvisar se você só lê partitura? Você não improvisa se você só lê partitura, você não cria novo. Para criar novo, você tem que ter uma outra visão, uma visão dos acordes, da relação dos acordes, da relação das notas no campo harmônico. Isso tudo a gente pode falar. Se você quer que eu fale mais de algum tema desse que eu comentei aqui, escreva nos comentários aqui embaixo para eu saber, quero saber de tal assunto. Aí eu vou fazer um vídeo falando de tal assunto para você. Escreva aqui embaixo que você quer saber que eu vou te falar, né? Então, resumindo, o tema é esse. Ler partitura é muito importante. Tocar de ouvido é muito importante. O problema é que, geralmente, para se ensinar, né, tradicionalmente, vai muito pela partitura. E aí as pessoas criam, às vezes, uma negação à partitura, porque fala que ela engessa, né, ela atrapalha. Não atrapalha, ela te ajuda a evoluir. Mas não é só ela, é junto com a parte, né, vivencial. E dentro da Paixão pelo Acordeon eu faço exatamente isso. Eu começo pela prática para depois inserir partitura, mas para quem quiser, porque também eu não obrigo ninguém. Você não vai evoluir só se ler partitura no meu curso, não é isso? Eu ensino pela prática, eu mostro e você faz. Mas aqueles que sabem ler partitura já se beneficiam ao ter as partituras, ao ver como é que funciona. E isso agiliza o processo de aprendizado de quem sabe ler partitura ou quem está querendo aprender a ler. Que aí lá na frente, aí eu faço uma introdução à partitura, tem um material que eu já dou uma incluída, né? Que quem quiser aprender, já até aplicativos que ensinam muito bem, porque é a questão de repetição, de prática, de hábito. Quanto mais você faz, mais você consegue. Esse é um tema muito amplo, né? Mas de forma resumida, eu diria isso. Partitura e tocar de ouvido. Os extremos são sempre ruins. Tudo que é extremista é ruim. Vamos para um caminho do meio, vamos equilibrar. Vamos ver o lado bom, né, de cada polaridade aí, né? Sendo que cada uma, se você ficar muito só nela, vai ter a sua falta, vai ter problemas, né? Vai ter defeitos, porque o que falta nela está justamente no lado oposto, né? Que tanto afirma. Aí um quer negar o outro. Não, vamos juntar, vamos ali, fazer um bolo legal, misturar os ingredientes que vai dar aí uma receita muito mais saborosa para a gente poder saborear musicalmente. E eu digo isso porque eu vejo há anos com os meus alunos e comigo mesmo, na minha história pessoal com a música. Tá aqui, então, mais esse vídeo para você falando esse tema que é polêmico e muito amplo. Se você quer saber mais algum detalhe do que eu falei aqui, que eu abri várias abas e não entrei nenhuma delas, porque eu queria me focar nesse tema, né? Senão ia dar aqui 1 hora de vídeo, deu quase 10 minutos aqui agora falando.
escreva aqui nos comentários, quero saber de tal coisa. Aí eu vou ver, vou te responder e provavelmente, se for conveniente, fazer um vídeo explicando isso aí que você está me perguntando. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.